Meus amados e queridos irmãos, vos saúdo com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sou o presbítero Renato aqui da Igreja de Formosa, congrego aqui com o nosso amado pastor Arnaud e mais uma vez é uma grande satisfação poder estar aqui juntamente com os irmãos para louvar e glorificar o nome do Senhor com mais este estudo, amém? Pastor Arnaud já começou na semana passada na página de número 57, que refere-se ao estudo 8 da nossa revista, que traz como título o Tabernáculo de Davi e o Culto Davídico. E explicou muito bem as diferenças acerca do tabernáculo de Moisés e também do tabernáculo de Davi, né? E aí, ele pediu para que nós dividíssemos essa lição então em três. A primeira parte foi essa que ele fez, né? E a segunda parte será uma aula introdutória que nós faremos aí acerca da origem celestial da música. Por que nós estamos fazendo essa divisão? Porque acho que não faz muito sentido você falar de adoração sem antes você entender o propósito da adoração e de onde a música, através da adoração, né, ela surgiu e como ela se desenvolveu no decorrer da história, como ela passou pela história do povo levítico, pela história da igreja e nos séculos subsequentes até chegar nos dias atuais. Então nós vamos fazer essa divisão. Então aqui esta aula introdutória será uma aula que não está na revista, com certeza não está na revista, mas nós estaremos trabalhando a revista somente a partir então desta aula introdutória, que aí viremos então com o tópico 3 na página 62, né? Na página 62, e estará trabalhando então a ordem de adoração davídica à igreja pós-calvário, né? Aí então nós estaremos fechando a revista, fechando então a lição aqui de número 8. Então ele fez aquela excelente explanação na semana passada e agora nessa semana nós vamos estudar então essa aula introdutória falando sobre a origem celestial da música, e na próxima aula nós começaremos aqui no tópico 3, né, da página 62 e vamos até a página 63 e aí finalizamos a lição. Então vamos lá. Nós fizemos aqui esse material, né, como nós já dissemos, para que os irmãos possam acompanhar aí a sua aula. Estaremos disponibilizando aí PowerPoints para o nosso amado professor, para que você dê a sua aula aí com muito carinho, para que você dê a sua aula aí com muita desenvoltura. É um assunto um pouco tanto quanto complexo, mas eu acredito que nós tentamos simplificar o máximo que nós pudemos para que nós pudéssemos trazer então uma retrospectiva histórica acerca da música. E aqui no nosso estudo, nós temos como título aqui Material de Apoio para a Aula 8, parte 2, né, que é a nossa lição introdutória para o capítulo 3, lá da página 62. E traz como subtítulo aqui, traz como título, na verdade, a origem celestial da música, né? E já no nosso primeiro tópico aqui vai dizer que não deveria haver dúvidas quanto à origem da música, né? Se ela se originou com o próprio Deus, com Satanás ou com o homem, né? Fato é que as escrituras sagradas revelam que que a música se originou no próprio Deus, não é isso? Que antes da criação do mundo e até mesmo antes da criação das hostes angelicais, a música já estava no coração de Deus, já fazia parte da essência soberana de Deus, não é isso? E Deus cria os anjos para por meio deles ser adorados, e então Deus, de uma forma maravilhosa, ele os estabelece, né? Os estabelece ali para louvá-lo ali nos céus. E o que é interessante aqui é que diz que quando Deus criou os planetas, ele os estabeleceu em suas órbitas, movendo-os num grande concerto glorioso e harmonioso, né? E não se ouviu nenhum som dissonante. Toda a criação se movia no estilo musical triunfante
e o universo era o arranjo orquestral de Deus. E isso nos lembra bem o que está escrito lá no Salmo 19, quando Davi, ele diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração de outro dia e uma noite faz discurso a outra noite. Eles não têm sons, eles não têm vozes, contudo nós percebemos toda a sua voz por toda a extensão do universo. Então a gente percebe que os céus proclamam a glória de Deus. E quando a gente entende isso, nós podemos entender de duas formas: o céu proclamando a glória de Deus, no sentido de que os anjos estão ali diante de Deus louvando e o adorando, ou do próprio universo manifestar a glória de Deus nas coisas que visivelmente foram criadas, né? E aqui no nosso segundo tópico nos diz que as escrituras ensinam que Deus criou os exércitos angelicais, né? E também permitem supor que as hostes celestiais faziam parte de um coro celestial na aurora da criação, né? E cujo regente era Lúcifer, né? E está implícito que ele tinha um ministério de música e que foi ungido para exercer esse ministério diante de Deus, não é isso? Como líder do coro celestial, né? Também o livro de Jó, que provavelmente seja um dos livros mais antigos da Bíblia Sagrada, vai dizer que na aurora da criação, todas as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos, filhos de Deus, né, se regozijavam durante a criação. Enquanto Deus estava criando o universo, orbitando os planetas em seu devido lugar, enquanto Deus estava criando a terra, criando o jardim do Éden, criando os céus, criando tudo, a Bíblia vai nos dizer que os anjos estavam ali na aurora da criação. As filhas da música estavam ali, né, na aurora da criação, se regozijando quando Deus estava criando todas as coisas. Enquanto Deus estava trabalhando, os anjos estavam louvando a Deus. E Lúcifer, embora existam alguns posicionamentos controversos acerca dele ser ou não ser o regente, né, do coro celestial, a Bíblia nos permite dizer lá no capítulo 28 do livro de Ezequiel que ele era o querubim ungido, não é isso? Que ele era o querubim ungido, que ele era o sinete da perfeição, que ele foi criado perfeito até o dia que se achou iniquidade nele. A Bíblia diz que ele estava entre as pedras afogueadas, ele estava entre as pedras preciosas diante de Deus, e dizem que os instrumentos musicais que eram utilizados por eles, os tambores e os pífaros, foram criados no mesmo dia em que Lúcifer foi criado. Então, por esse motivo aí, nós temos aí, na verdade, a alusão, né? A Bíblia nos permite aludir que Satanás, ou que Lúcifer, antes de ser Satanás, era um anjo de luz, era o sinete da perfeição, era um ser dotado de extrema sabedoria e capacidade musical, e que possivelmente ele possa ter regido o coro celestial como ministro de louvor no reino dos céus. Mas aí a Bíblia vai nos mostrar, lá no capítulo 14 do livro de Isaías, que ele diz o seguinte, que Satanás, ele cobiça a glória de Deus. Possivelmente ele pode ter invejado a grandeza de Deus, invejado o mesmo trabalho que ele fazia para Deus. Ele queria, com certeza, talvez receber aquela homenagem que ele prestava a Deus para si mesmo. A música, ela é algo tão extraordinário e tão maravilhoso, a adoração é algo tão maravilhoso, né, que na órbita, na atmosfera espiritual e celestial, que Satanás, Lúcifer, ele sentiu o desejo de ser adorado como Deus. E ele disse, olha, eu subirei, né, acima das estrelas, além das mais altas nuvens, e colocarei o meu trono, e me assentarei no monte da congregação, e serei semelhante ao Deus Altíssimo. A Bíblia diz que Deus precipitou Satanás de lá de cima por causa do orgulho, né, e porque essa iniquidade se achou nele, né, quando ele sentiu o desejo de adorar a Deus, de ser adorado no lugar de Deus. Como Deus não divide a sua glória com ninguém, nem com Satanás, nem com o homem, nem o seu louvor com imagens de esculturas,
a Bíblia nos informa então que tanto pelo contexto de Ezequiel 28 quanto pelo contexto de Isaías 14, Deus ele precipita Satanás, Lúcifer dos céus, e ele vem para a terra. Vindo para a terra, ele traz a dissonância do pecado. E de repente, em meio à música e à harmonia divina da criação e das criaturas, ele, como querumbi ungido, se levantou para declarar sua própria vontade contra a vontade do Senhor. E, portanto, ele foi expulso do céu, só que ele não foi destituído da sua sabedoria e muito menos da sua habilidade musical. E por toda a história da humanidade, né, nós percebemos que a sua inspiração musical maligna tem levado homens a compor letras promíscuas que trazem excitação à orgia, aos bacanais, a tudo aquilo que desagrada a vontade de Deus. Como ele era um ministro de louvor no céu e não pôde ser adorado, ele quer ser adorado através das músicas dos ímpios, não é isso? E ele trouxe uma influência muito grande então sobre a humanidade. E a música era um concerto harmonioso diante de Deus. E a partir do momento que Satanás desce para a terra agora, que Lúcifer desce para a terra agora como Satanás, ele profana a música, trazendo a dissonância causada pelo pecado. Não é isso? E com o passar dos anos, os gentios então começam a se desenvolver na música, começam a utilizar a música para um propósito totalmente desviado daquilo para o qual a música foi criada. E a Bíblia vai nos trazer a informação de que o primeiro homem a ser mencionado como o primeiro instrumentista da Bíblia Sagrada é justamente um homem ímpio, que era chamado de Jubal, que era um descendente da linhagem ímpia de Caim, né? E a partir daí, as nações mais adiante, as nações egípcias, as nações cananeias, as nações gregas, as nações assírias, as babilônicas, os cirofenícios, né? Ali os bárbaros e grandes nações ali ao longo da história vão utilizar a música para adorar aos deuses, né? E a gente vai perceber isso muito bem lá no contexto do capítulo 3, se não me foge da memória, lá do livro de Daniel, quando Nabucodonosor faz uma estátua de ouro ali, ele utiliza todo tipo de instrumentos musicais ali, né, como a gaita de foles, o pífaro, o saltério, né? E ele utiliza aqueles instrumentos musicais ali para trazer uma certa advertência ao povo que, se caso eles não adorassem depois o toque da trombeta, da pífaro, do saltério, né, da harpa, da lira, que eles seriam prontamente executados se não obedecessem a ordem de adorar a imagem que Nabucodonosor criou, né? Nós vemos também lá no caso de Labão, quando Jacó sai da sua casa juntamente com as suas filhas, fugido da casa de Labão, ele diz: olha, mas nós queríamos que você não saísse apressadamente, queríamos celebrar com festas, queríamos celebrar com músicas a tua partida da nossa casa. Então a gente percebe que a música sempre fez parte da cultura das nações ímpias, né? E então essa música entre os gentios, ela foi se alastrando muito ao longo da história, e com isso, aquela verdadeira adoração, né, que na verdade era feita no céu através de louvores, através da glorificação do nome de Deus através da música, ela perdeu totalmente a sua essência misturado no meio dessas nações ímpias, né? E o que acontece agora é que todo esse louvor que era feito no céu, ele perdeu a sua essência aqui na terra. Porém, creio eu que Deus ainda, com certeza, certamente, a Bíblia nos dá toda essa informação de que o louvor, ele continua verdadeiramente sendo ainda executado nos céus diante do trono da glória de Deus. E com isso, com o passar dos anos, Deus chama Abraão, seu servo escolhido, e traz ali uma grande revolução, né, na área da adoração através da música. A gente sabe que adorar não é simplesmente cantar, né? A música, na verdade, ela é uma das modalidades de adoração, mas a adoração em si, ela pode ser em silêncio, ela pode ser cantando, ela pode ser orando, ela pode ser agradecendo, ela pode ser de todas as maneiras, mas Deus escolheu a música como algo especial, como algo próprio para Ele mesmo, né? Para que os homens pudessem, tanto os homens quanto os anjos, pudessem enaltecer a sua grandeza com hinos de louvor e adoração.
E a maior parte das referências musicais, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, está relacionada à nação escolhida de Israel, a nação hebraica, né? Em seus momentos espirituais mais elevados, era exatamente uma nação que gostava de cantar, né? Era um povo extremamente musical e os cânticos de adoração nasceram nessa nação dirigidos ao Deus verdadeiro, né? E eles utilizavam todos os instrumentos musicais durante a adoração, o chofar, a trombeta, o saltério, o pífaro, né? A harpa. Então a gente percebe que Deus era extremamente louvado pelo povo de Israel. Foi o povo que entendeu a verdadeira essência da adoração. E as nações ímpias louvavam os seus deuses, né, de uma forma muito diferente de como Israel louvava a Deus. Dizem a história que ao deus Baco, por exemplo, quando eram feitas celebrações de cultos em seu nome, as pessoas se voltavam muito a dançar, a comer, a beber, a se prostituir, ficavam nuas e tomavam bastante vinho e fazia um bacanal. É por isso que de lá vem a história do bacanal, por causa de Baco, porque durante as festividades de Baco, as pessoas dançavam, se prostituíam ao som dos instrumentos musicais, né? E a gente vê biblicamente ali que Israel no começo, antes do evento ali do episódio do bezerro de ouro, ali durante o episódio do bezerro de ouro, eles com certeza aprenderam a fazer aquelas orgias que eles fizeram no dia do episódio do bezerro de ouro, a dançar, a comer, a beber, a se alegrar, né? Enquanto ali os homens estavam tocando ali as músicas, o povo estava dançando e celebrando diante de um bezerro de ouro a quem eles, a partir daquele momento, estavam considerando como Deus que os tirou da terra do Egito. Deus manda Moisés descer de lá, pega os levitas, mata todos aqueles dissidentes ali, e muito adiante lá nas escrituras sagradas, a Bíblia vai nos relembrar novamente que o povo levantou-se para comer, beber, se alegrar e dançar. Ou seja, aquele tipo de comportamento por parte do povo de Israel é lembrado como algo prejudicial para a vida deles. A música em si, ela tem um poder de influenciar muito grande, muito as pessoas, seja para o bem ou seja para o mal. Segundo ali os estudiosos da música, dizem que a música é a arte, né, de você transmitir os sentimentos através dos sons, não é isso? Então a música, ela traz sentimento, ela traz vibrações, ela pode influenciar as pessoas a se apaixonar, elas podem utilizar influenciar as pessoas a amar mais as outras pessoas, a viver mais a vida, ou talvez até a pecar contra Deus. E a influência que essa música trouxe lá no episódio do bezerro de ouro foi uma influência que levou o povo a desonrar a Deus, a desprezar a Deus e a fazer coisas que eram proibidas no meio do povo de Deus, imitando as nações antigas. Mas aí, depois do episódio dos Levíticos, que Deus então estabelece ali o sacerdócio levítico, que organiza toda a verdadeira adoração através ali dos sacrifícios de animais, ficou-se ali um período de 369 anos ali no tabernáculo, né, de Moisés ali em Siló, e só se fazia sacrifício de animais. Aí vem Davi, depois que assume o rei, né, trazendo o momento mais revolucionário da música na nação hebraica, quando ele se torna a maior referência na adoração, né? Traz de volta ali a Arca da Aliança para sua casa real, coloca a Arca da Aliança ali num local todo especial, numa tenda simples que ele fez, e lá colocava os sacerdotes em um turno de 24 horas para tocarem instrumentos e para profetizarem diante do Senhor ao som da harpa e da lira. Então, Davi foi um homem que entendeu de fato a verdadeira adoração. Se na nação hebraica nasceram os cânticos dirigidos ao Deus verdadeiro, Davi com certeza foi o maior expoente da música. E todas as vezes quando se fala em Davi, a gente lembra do reinado dele, a gente lembra de muitas coisas importantes que ele fez, mas o que mais destaca, quando a gente lembra de Davi, a gente já lembra do livro de Salmos, né? Porque os Salmos em si, eles parecem ter a cara de Davi, justamente por causa dessa necessidade que ele sentiu de adorar a Deus. Seu filho Salomão, depois que conseguiu ali assumir o reino no seu lugar como sucessor do trono,
diz a Bíblia também que ele foi um grande adorador de Deus e ele criou aí, estabeleceu então a ordem dos cantores conforme o pedido de seu pai Davi, um projeto que Davi entregou na sua mão, e ele amou tanto ali os louvores também como seu pai, que ele fez o cântico dos cânticos, na verdade, né? Ou seja, o cântico dos cânticos é como se fosse aquele cântico que está acima de todos os cânticos, né? Então, Cantares de Salomão, ele vem ali como um livro totalmente musical para expressar a beleza da natureza, a beleza da criação, a beleza da vida em família e a beleza da vida para com Deus. Então, a música em si, ela tem essa habilidade de trazer uma atmosfera espiritual e maravilhosa, e Davi conseguiu transmitir isso e transmitiu esse legado para as suas gerações. Nós vemos também o rei Josafá, quando ele estava ali diante de uma grande crise ali na nação, de uma grande guerra ali contra os inimigos que vieram contra ele, e ele não sabia mais o que fazer, e ele simplesmente ora a Deus e coloca ali os cantores para tocarem diante de Deus, e a Bíblia diz que quando o povo começou a tocar e a louvar, os anjos de Deus começaram a passar pelo arraial dos assírios, se não me foge da memória, e a Bíblia diz que Israel não teve que levantar nenhuma espada, porque Deus operou no meio dos louvores. No episódio lá da tomada de Jericó, nós vemos também que a Bíblia Sagrada nos informa que eles rodearam durante 7 dias as muralhas que eram intransponíveis de Jericó, e naquele episódio ali então, no último dia eles gritaram conforme a ordem de Deus, e aquele som produzido por eles fez com que Deus derrubasse por terra as muralhas de Jericó. Então nós vemos ali que a nação hebraica era uma nação totalmente voltada para o louvor e para a adoração. Nós vemos o Cântico de Moisés, que é o primeiro cântico registrado na Bíblia Sagrada, mostrando ali a importância da libertação do povo do Mar Vermelho. Nós vemos ali o Cântico de Miriam, juntamente com as mulheres, quando saíram do mar, tocando tamborins e glorificando o nome do Senhor. Vemos o Cântico de Ana, quando Deus lhe deu Samuel, quando ela era estéril. Vemos também lá os cânticos de Isaías, os cânticos de Salomão, como nós já dissemos. Lá no Novo Testamento nós vemos o Cântico de Maria, quando o anjo aparece a ela, falando ali acerca do nascimento miraculoso de Jesus, da gravidez, da concepção miraculosa e do nascimento do grande Filho de Deus. E ela louva a Deus: a minha alma engrandece ao Senhor, meu Salvador. Vemos também Zacarias, naquele episódio maravilhoso ali, em que ele passa a falar, e quando ele fala, dizendo que o nome do menino que nasceu era João Batista, ele faz ali um louvor em agradecimento a Deus com o seu cântico, conhecido como o Cântico de Zacarias. Vemos também lá o episódio dos pastores de Belém, que estavam ali apacentando seus rebanhos, e de repente vem um coro celestial de anjos diante deles, anunciando ali o nascimento do Messias, e eles cantavam dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Nós vemos no capítulo 26, versículo 30 do livro de Mateus, em que Jesus, no cenáculo da Santa Ceia, ele canta um hino juntamente com seus discípulos ali após ceiar, e logo em seguida ele vai para o Monte das Oliveiras. Vemos também ali que o apóstolo Paulo e Silas, eles estavam na prisão, né? E ali eles, por volta da meia-noite, começaram a orar e cantar hinos a Deus, e os alicerces do cárcere se moveram, as cadeias foram quebradas, as correntes foram postas por terra, e o carcereiro, juntamente com todos os que estavam ali, ouviram a palavra de Deus e viram esse grande milagre. Nós vemos também que nas cartas paulinas, o apóstolo Paulo, lá no livro de Efésios, no livro de Colossenses, também lá no livro de Hebreus, a carta de Tiago também fala muito sobre o louvor. Em Colossenses capítulo 3, versículo 15 até 17, vai dizer que a palavra de Deus habite ricamente em vós, e cantando e salmodiando ao Senhor, com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, louvando ao Senhor, e tudo aquilo que fizerdes, fazeis para a honra e para a glória do Senhor. Então, o Novo Testamento, a gente percebe que era um livro também extremamente musical, uma parte da Nova Aliança também que era extremamente musical, que
o louvor, na verdade, ele não foi exclusividade do Velho Testamento. E nós vemos que o desejo de Deus de ser adorado por seu povo ainda continua, ainda sendo guardado, né? Esse desejo. Lá no livro de Apocalipse, a Bíblia vai nos mostrar no capítulo 14 e capítulo 15 de Apocalipse, em que ali primeiramente os 144 mil selados de Israel estarão cantando um novo cântico diante de Deus, diante do Cordeiro, tendo as harpas nas suas mãos, e a voz deles era como se fosse voz de muitas harpas. Vemos também lá no capítulo 15, também do mesmo livro, que os remidos que vieram da grande tribulação, eles cantaram o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. E a Bíblia toda nos dá informação de que nós seremos semelhantes aos anjos no céu. Jesus mesmo disse isso, e com certeza nós estaremos louvando a Deus também. Então a gente percebe que a nação hebraica era uma nação extremamente musical. Aí passa-se um bom tempo ali, a gente volta um pouco naquela trajetória de Davi, como ele fez aqueles salmos maravilhosos, criou o Salmo 100 dizendo: celebrai com júbilo ao Senhor todos os povos, entrai em suas portas com louvor e em seus átrios com ações de graças. Nós vemos lá no Salmo 22, quando ele diz que Deus habita no meio dos louvores, não é isso? Salmo 150, orientando o povo a adorar a Deus com adufes e com danças, ao som de harpa, da lira, dos tamborins, né? E ele traz uma expressão que é maravilhosa acerca do louvor, dizendo: todo aquele que tem fôlego louve ao Senhor. E aí, passado-se muito tempo, lá no período de Jeremias, o povo se corrompe diante de Deus, né? E o rei Joaquim, ele deixa de ouvir a voz de Deus, e o povo de Israel então é levado cativo para a Babilônia, ficando Jeremias sozinho na cidade. E ali, 70 anos depois do cativeiro, durante o cativeiro, a Bíblia diz no Salmo 137, versículo 4, que as nações ali, que o povo babilônico pedia para que eles entoassem algum dos cânticos de Sião, e eles diziam que eles não podiam entoar os cânticos do Senhor em terra estranha. Foi um período de melancolia muito grande ali que o povo de Israel passou, e agora eles não cantavam mais. Aí depois que o rei Ciro dá a ordem de retirada, de libertação do povo e o retorno deles para Jerusalém, a Bíblia diz que eles, quando estavam edificando o templo ali, eles começaram a louvar e engrandecer o nome do Senhor, e justamente no dia da inauguração, os sacerdotes, levitas, os chefes das famílias mais velhos que tinham visto o antigo templo choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces daquele templo, e muitos, porém, gritavam de alegria, e de modo que não se podia ali então conseguir discernir o som de quem estava chorando e o som de quem estava louvando. Tanto é que esse louvor foi abençoado. Mas com o tempo, segundo Pilquer, ele diz que o término do período do Antigo Testamento na história judaica foi um tempo de idolatria, em que o povo, na verdade, se corrompeu. O povo, eles esqueceram de louvar os cânticos de Davi, os cânticos de Salomão, o cântico de Moisés, aqueles cânticos maravilhosos ali, os cânticos de Miriam, os cânticos de Canania, de Asaf, né? Então eles não ouviam mais os cânticos com menos, e eles ouviam os cânticos com menos frequência, né, na adoração da sinagoga. Nas sinagogas eles não louvavam a Deus assim, da forma como eles deveriam louvar, né? E na verdade tudo ficou restrito somente ali à entoação ritualística dos sacerdotes nos termos ali dos trabalhos em torno da lei, né? E eles esqueceram de louvar a Deus, colocando apenas a Torá como mais importante ali para a adoração. E nós vamos então entrar agora num período chamado de período patrístico, né? Que é chamado a música na era da igreja. Esse período é um período maravilhoso, né? A história patrística vai nos dizer que esse período se dá na música quando o povo era cantado, quando era martirizado ali, e geralmente quando estava louvando a Deus ali, eles morriam ali entoando hinos a Deus, e as pessoas que ouviam aquelas pessoas serem martirizadas, serem sacrificadas, serem mortas ali por causa do testemunho e da palavra de Jesus, aqueles hinos que eram cantados por aquelas pessoas durante esse momento, eram cantados por muitas pessoas ao longo da história. Nós temos a história, por exemplo, de que Antenágoras, no ano 177 depois de Cristo,
compôs o hino antes de ser martirizado ali pelos padres católicos, né? A gente não sabe se foi enforcado, se foi na fogueira. Fato é que esse hino que ele cantou durante ali a sua execução, ele foi cantado durante vários anos pelos cristãos. Também diz a história que Clemente de Alexandria é um dos autores de hinos mais antigos, compondo um grande número de hinos na era da patrística, né? Flávio Josefo, que é um conhecido historiador judeu, ele também relata que enquanto os cristãos esperavam a entrada dos leões na arena do Coliseu de Roma, que vinham para devorá-los ali para agradar o imperador, eles costumavam cantar tão alto que a voz do louvor deles, ela abafava o rugido dos leões, né? Esse período foi um período muito importante. Na época do período medieval da igreja, a música, ela ficou conhecida como o período da Idade das Trevas ou do cativeiro, né, babilônico da igreja, porque nesse momento os padres da igreja, eles baniram todos os instrumentos musicais, e nessa época o que predominava na verdade eram os cânticos à Virgem Maria e aos santos, né? E na era da Reforma Protestante ali, Calvino, Lutero, eles foram os grandes exponenciais que trouxeram um avivamento espiritual também através da música. Nós vemos ali que com o renascimento, né, cultural europeu e a difusão da Reforma Protestante no século XV e século XVI, a música religiosa voltou a ocupar o seu devido espaço. Lutero começou a dividir as vozes dos irmãos, permitiu que fossem cantados salmos nas igrejas, mas que também as vozes pudessem ser divididas ali em corais, e ele começou trouxe de volta todos os músicos da igreja, assalariou os músicos ali da igreja, e ele valorizou os instrumentos musicais e trouxe uma revolução no louvor, né? Calvino, por sua vez, ele louvava, mas ele acreditava que Deus, né, ele não inspiraria as pessoas a louvarem ali a Deus, assim como ele fez Davi. Então ele preferiu ficar com os cânticos restritos somente, né, aos cânticos dos salmos. E ele, na verdade, ele criou o Saltério de Genebra, com muitos salmos ali, que eram cantados pela congregação, mas ele temia a força, né, a força que a música poderia causar nas pessoas, e ele não saberia qual é a reação, porque naquela época as músicas que eram cantadas pelos músicos e eruditos na época eram cantadas para celebrar as vitórias dos reis, ao bacanal, as prostituições, as luxúrias, e ele não queria que esse tipo de música fosse relacionado com a música da igreja. Por isso ele tinha aversão a órgãos, ele tinha aversão à divisão de vozes por parte da congregação, e ele tinha aversão a instrumentos musicais. Na igreja de Genebra ele não utilizava instrumentos musicais durante o louvor, né? E aí nós vamos ver que lá no período da pós-reforma, o período que foi certamente o período da restauração do cântico e também dos instrumentos musicais na igreja, com ênfase particular para o canto dos salmos, né? A batalha foi longa e dura até restaurar ali o louvor na igreja novamente nos cultos a Deus, né? E no período pós-reforma essa luta continuou, mas o ponto de contestação na época girou em torno da recuperação e do uso do cântico de hinos, né? Ou seja, hinos compostos por pessoas comuns, que na época de Calvino e na época da Igreja Católica, eles cantavam lá na época da Igreja Católica, os hinos da igreja eram cantados somente em latim. Da mesma forma que eles não queriam traduzir a Bíblia, eles também não queriam cantar as músicas ali na linguagem das pessoas, né? Na língua que as pessoas pudessem entender, no vernáculo. E como as pessoas eram proibidas de louvar a Deus com mais espontaneidade, diz a história que depois dos cultos da igreja, as pessoas, ao invés de irem para casa, iam para uma praça, iam para as ruas para louvarem a Deus naquele local com mais liberdade, uma vez que na igreja isso não era possível fazer, né? E nós vemos aqui que nesse período da pós-reforma, o rei Tiago ali, ele revoluciona, que é chamado de Rei James, que inclusive tem a versão King James, e em inglês significa King James Version, né, que era a versão da Bíblia traduzida na linguagem, ali traduzida na versão dele mesmo, e ele foi um grande preocupante, ele foi um rei que se preocupou bastante assim mesmo com a importância da música na adoração, e ele compôs ali um livro, né, ele sancionou na Inglaterra um livro de cânticos da igreja,
juntamente com os salmos metrificados, e os grandes músicos desse período, Bach e Handel, foram os homens ali também que difundiram todo esse cântico aqui e revolucionaram a forma de tocar e de louvar a Deus com instrumentos musicais. E os primeiros cristãos desse período ali, que vieram para a América e passaram a permitir o uso de instrumentos musicais em seus cultos, foram os irmãos morávios, né? E referências bastante antigas mencionam o uso de violino, clarineta, trombeta, trombone, harpa e órgãos em seus cultos, né? E a questão dos instrumentos musicais continua sendo motivo de controvérsia, mas os irmãos wesleyanos ali, né, os irmãos Wesley da igreja anglicana, eles fizeram ali então com que através de tocar os instrumentos ali com muita sabedoria, com muita inteligência, eles voltaram a trazer de volta ali também o uso de instrumentos musicais ali na igreja, né? E da igreja metodista, e também os irmãos da igreja anglicana também passaram a utilizar os instrumentos musicais, então foi uma festa diante de Deus. Já no período moderno, que vai do ano de 1800 até 1976, a música congregacional ganhou rumos mais ousados, com o grande louvorista da época, que era chamado de William Booth, né, que foi o fundador de um ministério chamado de Exército de Salvação, e ele revolucionando esse período ali, criando o seu próprio inário e compilando hinos de várias denominações, principalmente do inário metodista dos irmãos Wesley, e além dos hinos compostos por seus membros com base na experiência dos convertidos ali, que aceitaram a fé, né? Booth e alguns de seus oficiais observavam que alguns presbiterianos naquela época também costumavam utilizar instrumentos musicais nos cultos de rua, né? E daí surgiu a ideia de formar uma banda com instrumentos metalizados. Então eles trouxeram ali algo que soou como uma heresia naquela época, né? Se já era difícil você louvar a Deus com instrumentos de sopro ali, que dirá você louvar a Deus com sons metalizados, ao som de teclados, ao som de órgãos, ao som de instrumentos musicais, né? E agora nós vamos passar por um período importante, que é o surgimento da música gospel na igreja. Que há muitos séculos a igreja continuou a luta pela citação dos cânticos dos salmos. Posteriormente a luta foi para aceitar os cânticos de hinos que eram cantados por pessoas comuns. E agora o período moderno tem assistido à difícil ascensão da música gospel, né? No século XIX houve maior aceitação dos hinos de compositores alemães, ingleses e americanos, e foram publicados novos hinários, né? Então a gente percebe ali que com esse tempo esses hinários foram tocados, os instrumentos foram trazidos de volta para dentro das igrejas, apesar de as igrejas históricas ali elas não terem o costume de utilizar instrumentos musicais, e até hoje permanece ainda esse povo com a cabeça fechada. E na verdade ali o grande exponencial deste momento foi Thomas A. Dorsey, né, ali por volta do ano de 1899 até 1976, segundo a história, ele é o pai da música gospel. E a música gospel ela vai surgir num momento muito importante, quando os negros que vieram da África, ali trazidos como escravos ali para os Estados Unidos, diante da opressão que eles sofriam, e eles louvavam a Deus ali com muita adoração, com muita alegria, mesmo vivendo na escravidão, de modo que as pessoas que estavam passando por ali ouviam aquelas músicas, e aquelas músicas passaram a ser cantadas nos templos americanos, ali nos Estados Unidos, e você vê o resultado nos dias de hoje. A música gospel ela se alastrou pelo mundo como um grande avivamento, lá por volta dos anos de 1900 ali, 1900 e vai, né? Adiante, nós vemos ali a igreja do pastor William Seymour, quando ele faz um avivamento, ele traz ali uma reunião no armazém da rua chamada Azusa, e muitas das pessoas vieram para aquele local e eles começaram a louvar e engrandecer a Deus, e houve um grande avivamento nesse período, e desse período adiante é que surgiram então ali o espalhar da glória de Deus pelas nações, não é isso? É como se fosse ele considerado na história o segundo Pentecostes. E a gente vê que o evangelho se espalhou pelo mundo, e com isso a música também foi acompanhando os pregadores, e onde eles chegavam traziam seus hinários, compunham ali um livro de cânticos, né? Então eles eram levados ali para levarem a palavra de Deus e também para ensinar o povo a adorar a Deus de uma forma maravilhosa.
E nesse tempo a gente vai ver que grandes cantores começaram a se destacar no cenário da música gospel. Nós já dissemos que Thomas Dosser foi o pai da música gospel, mas teve uma mulher chamada de Mahalia Jackson por volta lá do ano de 1911. Essa mulher, ela surge como um espetáculo, a voz dela era uma maravilha, cantava ali de modo angelical e é considerada a maior cantora gospel de todos os tempos. Naquele período também um cantor chamado de Little Richards, ele era um grande compositor e cantor secular, se converteu ao evangelho e ajudou a propagar a música gospel. Nós vemos aí grandes exponenciais da música que são conhecidos nos dias de hoje, como Elvis Presley, Janis Joplin e muitos outros cantores que saíram da música gospel naquela época e tudo, que louvavam a Deus na igreja, e talvez pela falta de oportunidade, pela dificuldade ali de louvar a Deus, eles foram para o meio secular e se tornaram essas grandes figuras da história que nós conhecemos hoje. Fato é que a música gospel, ela espalhou, o avivamento veio juntamente com a música gospel. Da mesma forma que a palavra foi sendo espalhada pelo mundo, a música também, ela foi se espalhando ali e chegou até os dias de hoje, em que muitas igrejas louvam, adoram, glorificam e magnificam o nome do Senhor Jesus, né? Então a gente, para finalizar aqui, vai dizer que a música veio dos céus e para lá retornará. E a gente sabe que Deus criou a música nos céus para ser adorado por anjos, e nesse novo projeto musical, lá no Reino dos Céus, lá na Nova Jerusalém, a Bíblia diz que Deus vai retomar de volta, né, o cântico nos céus de uma forma maravilhosa ali, onde os remidos, juntamente com os anjos, estarão louvando a Deus e agradecendo a Ele por tudo aquilo que foi feito em torno da salvação da humanidade. Então, finalizamos aqui o nosso estudo, e eu quero dizer para os irmãos que eu estou muito feliz de ter participado com os irmãos neste momento, e eu acredito que Deus tenha abençoado a vida de cada um de vocês, e é isso. Dei uma boa aula, estudem um pouco mais, aprofundem um pouco mais, o nosso tempo aqui é curto. Para falar com mais detalhe precisaríamos de no mínimo 2 horas, mas eu acho que a gente conseguiu passar um pouco da ideia daquilo que a gente deseja. Então, trabalhe bem esta aula aí na próxima semana e Deus vos abençoe em nome de Jesus, e depois nós voltaremos lá então com o estudo da página 62, falando então sobre a ordem de adoração davídica e a igreja pós-calvário. Deus vos abençoe em nome de Jesus e muito obrigado.